A paz e a graça de Deus, meus irmãos, tudo bem? Pai do Senhor, Princesa, vamos falar sobre religião. vamos. Então, existe uma religião bíblica. O que que a Bíblia fala sobre religião? A religião, o sistema religioso criou, assim, princesa, a frase religião é religai o homem a Deus. Isso nunca foi, né? Isso é bíblico? Não. Será que isso tem na Bíblia? Religai, a religião é religai o homem a Deus. Não, olha só onde é que chega o ponto. Por quê? Quem é que religa o homem a Deus e quem é que é o único mediador entre Deus e o homem? Somente Jesus. Quem pagou um alto preço pelos seres humanos, pelo mundo, foi Só Cristo. Jesus. Tá, peraí. Mas, ô princesa, mas todo poder tá na religião, porque se tu não for da religião, Jesus não tem salvação pra você. Isso é muito interessante, não é? Você não acha que se você não for da religião, você não tem, né, direito ao céu? É isso? Você não tem direito a conhecer Cristo, a ser uma pessoa de Deus? Não, vamos ler um texto bem Ô, Pri, interessante para tá, e outra nós. questão. Os apóstolos, ou a igreja primitiva, a igreja de Cristo, a igreja que falava, que andava, a igreja viva, a igreja de Cristo, ela participava de alguma organização religiosa, alguma religião? Não. A única religião que tinha naquela época lá, que era uma organização que tinha lá, Jesus, Detonou. né? Ele fez totalmente ao contrário do que essas É. pessoas estão fazendo hoje aqui, né? Eis que o templo seria destruído, né? E em 3 dias edificaria outro. Nós, o templo, a habitação de Deus somos nós. A Nós. igreja somos nós. A habitação de Deus somos nós. Nós somos a igreja e o templo de Deus que sois vós é santo. Isso é bíblico. É verdade. Aí a única religião que está na Bíblia, a única religião, princesa, religai o homem a Deus. É o que botaram o nome, é o significado da palavra para os religiosos, religião. E eu vou ler o que significa religião na Bíblia. 1 Tiago 1 e Não, o versículo... Tiago, capítulo 1. É, Qual versículo? 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Tá, peraí, existe Vi- uma religião que é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião, ela é conjunto ou ela é particular? Ela é particular, é aquele. É aquele, meu filho, é particular. Eu tenho a minha religião particularmente minha. Porque eu faço de mim mesmo uma religião. Agora, religião é religar o homem a Deus lá na instituição, isso não tem Não, cabimento. não. E a única religião que a Bíblia diz que assim, ó, se você quer fazer alguma coisa em prol, agora vamos religar o homem a Deus, vamos ver se você faz isso então. É isso? É visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Corrupção do mundo. Corrupção do mundo. É. Meu filho, Jesus bem assim, ó, o meu reino não é deste Deste mundo. mundo. Não, mas tá ali nesse mundo, meu filho. Tem que depender de uma religião. Como assim não é deste mundo? O meu reino. Qual é o seu reino? Não, o sacerdote do templo, princesa. O sacerdote do templo que né, foi lá e pediu pro povo, vamos soltar Barrabás, que não vão fazer. Não, não, crucifique Jesus, minha filha. Ele decretou a morte, o sacerdote do templo, desses templos que se diz de Deus aí, sabe, desses templos, decretou a morte de Estevão, de Cristo, eles, os sacerdotes de Deus, princesa. Tu acredita? Não, se Jesus viesse hoje, Nossa. tu acha que a religião ia aceitar Jesus entrar dentro desses covis de ladrões? Não, porque ele prega Aleques. totalmente ao contrário, né? Ele, na verdade, pregava, né? Explicava totalmente ao contrário do que falam hoje, né? Alex, mas Jesus foi no templo. Fazer o quê, irmão? No templo? O que, que ele ia fazer no templo, irmão? Ó, chicote, hein? Lambada. Lambada. E onde é que Jesus pregava? Nas ruas, nas praças, nas praias, nos montes. Onde a Bíblia fala que ele estava pregando. Nas beiras das praias ele estava. A lei dos sacerdotes dizia, não matarás. Mas o Cristo, eles vão matar. E mataram Estevão, hein? Dentro do, olha, diz que Estevão tava blasfemando de Estevão bem assim, ó. Os Estevão de hoje, hein? Cadê os Estevão, hein? Estevão chegou dentro do templo que se dizia ser de Deus e disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas e nem tampouco é servido por mãos humanas. Meu filho, o sacerdote se levantou e disse que estava profanando e for matar o homem. Mas a lei não dizia não matarás. Aí Jesus bem assim, olha, o próprio sacerdote viola a própria lei e fica sem culpa, porque eles ficam sem culpa, eles roubam do povo e ficam sem culpa. É verdade. Eles mentem, adulteram a Bíblia e ficam sem culpa. Eles são donos da verdade. E o que Jesus mandou fazer, os discípulos fazer? E de fazer Discípulo, discípulos. não membro.
Membro, nós já somos do corpo de Cristo. Agora, e de Uhum. fazer alguma coisa, meu filho, Não. fazer discípulo de quem? De Discípulo de Cristo. quem? De Cristo, não um É. discípulo para ser membro de uma organização religiosa. Isso não Então, existe. quer falar do amor de Deus? Fala do amor de Deus, prega o jeito que a pessoa precisa ser e fazer para servir a Cristo, não a um templo, a uma denominação. Leva ela para Cristo, não para uma denominação. E por que as pessoas não se convertem hoje? Por causa dos escândalos religiosos, meu filho. Ó, aí Paulo bem assim, olha, eu não quis isso aqui. Paulo diz, meu filho, ele não quis isso para não pôr impedimento algum ao evangelho. Ele não quis dinheiro, porque ele já sabia que isso aqui, ó, é Ia barganhar. causar, E ia, meu filho, ó, bloquear as pessoas. Né, para não escandalizar. Isso escandaliza muito, 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 Então, muito. vai e faça discípulos, não membros. Né? É que nem ali, o pessoal não gosta de gente cutucando o dízimo. Por quê? O dízimo, é o Deus deles. Não pode cutucar no Deus da religião, que é o dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, acabou tudo. Eles não têm nada. Acabou. Se não tiver ali a mentira sobre o dízimo. O que eles sabem sobre dízimo. O que era o dízimo lá. Meu filho, mas só que assim, Alex, mas sem dinheiro não dá pra fazer nada. Não, peraí, mas pra adulterar a Bíblia, vocês têm capacidade pra adulterar a Bíblia. Mentir pras pessoas. Capacidade, hein, que o ser humano tem de mentir, né? Basicamente o que Jesus falou para o cara do templo lá. Vocês violam a lei e ficam sem culpa. Eles podem fazer tudo, adulterar a palavra, né, mentir, ludibriar, extorquir as pessoas e ficam sem culpa. Sem culpa. Né, porque, meu filho, é por isso que é bom, né, que Deus levante muitos mesmo, Elias, João Batista, né, os Estevão de Deus, os Estevão, cadê, hein? Os homens que encaram, hein? Corajosos, Aí nós né? temos que chamar diante de Deus e vamos falar mesmo, vamos falar porque eu tenho que chamar diante de Deus, tenho que dar conta, né, do ministério, meu filho, é do espírito, não é de religião, criatura. Eles nem sabem o que é isso. A ceia deles não tem nada a ver com a ceia bíblica, a ceia cristã, eles nem sabem o que estão fazendo. É muito interessante, né? Aí Deus capacita os incapacitados, meu filho. Porque eu não tô lá na teologia de vocês, na ideologia, mas nós temos um conhecimento aprofundado. Meu filho, que você não tem nem como ir pra uma rádio ao vivo com a gente. Quantas vezes nós chamamos o pessoal religioso pra ir na rádio? Eles correm. Eles não querem, imagina. Vão lá ser envergonhados com umas questões que é texto fora de contexto. É vergonha nacional, Contra né? a palavra, né? O que está escrito, né? É porque não tem como ludibriar. Existe uma má interpretação, né? A Bíblia não pode se contradizer, não existe uma contradição, existe uma má interpretação. Porque tudo que a gente prega hoje tem que ter uma comprovação. Eu não posso distorcer o conteúdo, o texto e o contexto. Né? Existe uma lógica em tudo na palavra de Deus. E tudo se encaixa, meu filho. Tudo agora que eu estou pregando há mais de 10 anos, né? Tudo que eu estou falando hoje, meu filho, tem provas, tem comprovação, né? Tem base bíblica, tem texto, contexto. Eles falam muito assim, bem, hermenêutica, texto paralelo. Meu filho, mas se perde em tudo, meu filho. Eles falam coisa com coisa. Daqui a pouco eles falam assim, ó. Presta atenção numa coisa com coisa que eu vou dizer agora. Eles dizem assim, ó. Vamos lá na igreja. Eles falam assim, presta atenção no que eu vou dizer agora. Eles dizem assim, ó. Vamos lá na igreja, porque todo mundo precisa ir na igreja, Alex. Porque é a igreja. Não, peraí. Aí chega lá na igreja e diz assim, ó. Levanta a mão, igreja. Glorifica a igreja. Vamos receber não sei quem, igreja. Tá, que igreja vocês estão falando? Você não sabe nem o que tá falando. Que igreja? Igreja não são pessoas, irmão. Aí que nem uma vez uma irmã assim, ó. Assim, ó. Alex, tu não for mais na igreja. Não, mas a igreja somos nós, né? Porque ela própria se corrigiu, porque alguém teve que falar, verbalizar pra ver se encaixa. Alguma coisa lógica. E o religioso, B, é muito complicado. Jesus falava que eles são sepulcros caiados, né? Que são cegos, guias de céu. Mano, mas Jesus detona a religião, detona. Ele detona a religião. Por isso que eles não vão lá para as cartas de Paulo, né? As coisas mais, vamos dizer assim, que Jesus mais colocou em questão da religião, eles pulam tudo, eles saem fora. É verdade. Eles vão querer mesmo, sei lá, por que ninguém nunca, Rubê, por que ninguém nunca pregou sobre João Batista? Não. Ele era filho de sacerdote do templo. Pera aí, não, calma, agora escuta essa. Calma, não sai agora, calma, não pausa não, escuta essa. Princesa, João Batista, uma vez alguém falou assim, ele tinha uma igreja no deserto. Igreja no deserto, olha a capacidade que o religioso tem. Meu filho, João Batista, ele era filho de sacerdote. O pai dele era sacerdote do templo, amigos lá do templo. Por que João Batista? Por que Cristo? Por que os apóstolos não foram membros da religião? Não foram os sacerdotes? Princesa, por que João Batista não foi lá para ser sacerdote, escriba, fariseu? Nem Cristo, nem os cristãos, nem os apóstolos. Gente, pelo amor de Deus. Será que eles entendem? João Batista, princesa, o pai dele era sacerdote. Por que ele não morava com os pais dele?
Por que religioso? Pelo amor de Deus, raciocina. Por que que João Batista não morava com os pais, morava no deserto, se ele tinha família? Porque ele teve que pregar a verdade, criatura. Ia contra aquilo que eles acreditavam. Era contra tudo aquilo que eles diziam ser de Deus, que era templo de Deus, que era não sei o que de Deus. E quando João Batista via os amigos do seu pai, os sacerdotes chegando, o que que ele dizia, princesa? Pelo amor de Deus, que eu fico alegre com Raça isso. de víboras. Gente, essa gente aí que tá vindo aí, que são lá do templo, que se diz de Deus, que Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pé que não seja derribada. Meu filho, o João Batista dizia bem assim, ô raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Nossa, gente, Já eu sou detonava, amigo né? de João Batista, criatura. Pelo amor de Já Deus. detonava. Gente, o evangelho é bonito, é tremendo, é coisa mais linda que era pra estar passando pras pessoas, mas infelizmente por causa do interesse, por causa disso aqui, ó. Se não tivesse isso aqui seria tão bonito, princesa. verdade. Se não tivesse o Mamon, e Mamon, não poder servir a dois senhores. Onde é que nós vamos parar com isso tudo? Bah. Vai ser mais 3 horas de não, 3 horas de vídeo. Não, uma live inteira pra falar sobre, né, sobre não servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é dinheiro, meu filho, não pode servir a dois senhores. Meu. Mas a religião é obrigada pra eles. Depende do Deus deles que é o dinheiro. Amém? Amém. Por enquanto seria isso, hein? Mas tem muito mais, muito mais, muito mais. Agora a gente lembra de algumas, né? A gente ia falar sobre outras coisas, a gente acaba falando o que Deus quer, né? É Pra ver se verdade. com certeza alguns se despertam. Porque, meu filho, é tantos falsos profetas, é tanta gente com barganha, dizendo que é de Deus. Não é nada, meu filho. É só falácia. Tem gente que fala que ela se esconde atrás de uma religião, meu filho. E caráter zero, caráter nada. Meu filho, seja sincero. Se o dízimo não é dinheiro, meu filho, o que tá fazendo? Se o dízimo não era pra nossa época, era lá pro sacerdote, não existe mais nem templo em Jerusalém, não existe mais nem... Meu filho, por que vocês pegaram aquele dízimo de lá e plantaram hoje aqui, que não tem nada a ver, hein? Nada a ver com o que era antigamente. Ah, Alex, mas vamos fazer, né, que é. Mas, meu filho, fazer que é, você tá enganando o povo. É. Aí, sinto muito, mas naquele dia, meu filho, não vai ter, ó, o livro das obras, o livro da vida vai ser aberto. E você será verdade. julgado conforme as suas obras. Amém? E o Amém. temor, hein? Né? Temente a Deus, né? É Amém? verdade. Deus Amém. abençoe, meus irmãos.